Glória a Deus. Queremos te dar toda a honra, toda a glória nessa noite, Pai. Queremos reconhecer a sua bondade sobre nós, a tua proteção. Queremos reconhecer, Pai, a tua graça sobre nossas vidas. Obrigado pela tua vida que flui em nós, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Pai, que traz luz ao nosso entendimento. E é nesse sentido, Pai, que eu oro sobre nossas vidas hoje. Você trazendo luz ao nosso entendimento. E para isso nós contamos, Espírito Santo, com a tua unção, para nos fazer enxergar e para, Pai, tornar a terra do nosso coração fértil, para que os meus irmãos entendam e compreendam tudo aquilo que nós vamos receber da tua parte nessa noite, Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, graça e paz. Boa noite. Você está empolgado com a palavra de Deus, irmãos? Fala para o teu irmão que está do teu lado. Diga, é uma honra cultuar o Senhor com você nessa noite. Sabe, irmãos, sem essa pessoa que está do teu lado, o culto não seria o mesmo. Amém? Porque a igreja é quando nós estamos juntos, em prol de um mesmo propósito. Amém? Então, irmãos, hoje eu quero ministrar o teu coração. Nós vamos mexer em alguns textos que muitas vezes a gente não quer nem ler. A gente passa por cima, não quer mexer nele. Amém? Mas eu queria transmitir hoje ao teu coração o que o Senhor há algum tempo tem ministrado na minha vida. Espero que você receba como palavra de Deus. Sabe, irmãos, a vida cristã, que nós temos que compreender, que a vida cristã é uma vida onde nós vamos avançando na maturidade. Nós nascemos de novo como um bebê espiritual, como o irmão Reagan fala no seu livro, Crescendo Espiritualmente. Nós nascemos de novo como bebês espirituais, mas o apóstolo Pedro diz que nós temos que desejar a palavra de Deus, assim como neném deseja arduamente o leite da sua mãe, para que nós venhamos a crescer. Diga, crescer. E nessa caminhada, irmãos, da nossa maturidade, nós vamos passando por fases. Amém? Deus espera, irmãos, que nós não sejamos crianças para sempre. A vontade de Deus é que nós venhamos a crescer no Espírito, a amadurecer no Espírito, porque quando nós amadurecemos no Espírito, nós aproveitamos coisas espirituais, experimentamos de coisas espirituais que uma criança não pode experimentar. Amém, irmãos? Viver como criança, irmãos, durante muito tempo, é ficar privado da plenitude daquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém? E nessa fase que nós estamos de maturidade, nós temos que entender, irmãos, que Deus vai nos tratar nessa fase que nós estamos. É por isso, irmãos, que quando você começa, você vai ver que tinha coisas na sua vida que funcionavam, mas que com o passar do tempo não funciona mais. Não é que você está errado. É porque Deus, irmãos, Ele vai começar a lhe tratar no nível que Ele espera que você esteja agora. Porque senão você vai ser criança para sempre. Então na nossa vida, essa mudança de fase de maturidade, parece que as coisas travaram para a gente. Parece que nada funciona mais. A gente chega assim, pastor, eu acho que enterraram um burro preto na minha casa de cabeça para baixo. Porque nada acontece, nada está dando certo. Mas nada mais é, irmão, do que Deus esperando de você novas atitudes. Paulo diz, olha, quando eu era criança, eu pensava e agia como criança, mas agora não, porque eu já sou maduro. Toda mudança de fase, irmãos, ela é seguida, diga, é seguida de novos pensamentos e novas atitudes. E Deus vai nos conduzir a esse nível de maturidade. É nesse nível de maturidade, irmãos, que se nós não entendermos que Deus espera de nós, nós vamos correr atrás de um rompimento externo. Se eu congregasse com o pastor fulano de tal, isso já teria passado. Se eu conhecesse o profeta fulano de tal, eu já teria passado. Se eu fosse numa conferência tal, eu já teria passado. Mas eu quero te mostrar hoje que esse rompimento não é por fora. Esse rompimento é por dentro. Porque, irmãos, não há imposição de mãos para a maturidade. Então Deus não vai esperar. E sabe, irmãos, nessa caminhada eu tenho percebido que toda mudança de fase é seguida de renúncia.
Você sempre vai deixar algo para trás para assumir uma maturidade nova em Deus, irmãos. Ou, nas palavras de Jesus, irmãos, inevitavelmente, cada um de nós que estamos aqui, nós vamos se deparar com a convocação de Jesus. E essa convocação é: siga-me. Diga, siga-me. Independente, irmãos, independente de quem você é, da sua posição social, independente da sua profissão, você vai se encontrar nesse lugar com Jesus, onde Ele vai falar para você: siga-me. E o tema da ministração hoje é: siga-me. O texto que nós vamos usar hoje como base é o texto de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 21. Também nós podemos encontrar essa mesma passagem no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 34, e em Lucas, capítulo 9, no verso 23. Mas eu quero te mostrar aqui algumas coisas nesse texto, e eu acredito que Deus vai alcançar o seu coração. Verso 21, a Bíblia começa falando assim: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém. De qual momento ele está falando? Do momento onde Pedro tem a revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus reconhece: rapaz, isso não foi nada carnal não, Pedro. Não foi um curso que tu fez que você entendesse, não. Foi o próprio Deus que te revelou isso. Aí ele aproveita a revelação de Pedro para explicar sobre o que ele havia de passar por ser o Cristo. E ele diz que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e do mestre da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. O que é que Pedro faz, irmãos? Pedro chama Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou-se para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Diga, siga-me. Pois quem quer salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Veja, no versículo 20, Jesus entendia qual era o seu propósito aqui na terra, irmãos. Jesus, ele sabia para o que veio. Jesus sempre disse: olha, tudo que eu faço é porque é a vontade de Deus. Eu só falo aquilo que Ele fala, eu só faço aquilo que Ele faz. A minha vida está aqui nessa terra para um propósito: fazer a vontade de Deus. E Ele sabia, irmãos, que para isso Ele teria que morrer. Jesus sabia, irmãos, que para que fosse feita a vontade de Deus na vida dele, Ele teria que dar a sua própria vida. Ele não estava com medo disso. Ele estava disposto para isso. Porque ele sabia o que ele veio fazer aqui na terra. Mas aí, irmãos, o que Pedro faz? Olha, eu entendo Pedro. Oxi, Pedro era o cara que seguiu Jesus. Jesus estava revolucionando tudo. Jesus batia de frente com o sistema religioso. Pedro viu Jesus multiplicar pão, irmãos. Multiplicar peixe. Pedro sabia: agora me dei bem na vida. Zerei a vida agora. Aí de repente esse cara que Pedro está seguindo, que está vendo tudo acontecer, de repente ele começa com a história: ei, eu vou morrer. Pedro: oxe, que história é essa? Agora que está ficando bom, tu vai morrer? Não, eu quero aproveitar mais disso. Pedro não conseguia entender que Jesus morrendo iria ressuscitar. É por isso que eles não conseguiam compreender isso. Porque morrer para eles era o fim de tudo, mas para Jesus era o começo de uma nova vida. Jesus está explicando isso para os discípulos. Eu gosto de imaginar Jesus explicando para os discípulos: olha, gente, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Aí Pedro, no final da conferência, Pedro chega e fala: Jesus, vem cá, deixa eu falar um negócio contigo aqui. Agora, o que o apóstolo, ele escreve aqui no seu livro, foi o resumo que Pedro deu.
Eu acho que no final da conversa, eu acho que o autor Mateus chega para ele e fala assim: Pedro, tu falasse o que com Jesus, hein? A gente só viu só os gritos daqui. Aí Pedro fez: não, eu só falei para ele cuidar da vida dele e não fazer isso, que era ruim demais. Não, mas não foi só isso que Pedro falou. Pedro, irmãos, pelo que Jesus fez, Jesus reconheceu a influência que estava atrás de Pedro. Então, o que Pedro fez foi insistir que Jesus não morresse. Jesus percebeu ali uma influência por trás de Pedro. E ele fala: para trás de mim, Satanás. Você sabe das coisas dos homens, mas não sabe das coisas de Deus. Jesus, irmãos, nesse momento, ele foi tentado a não fazer a vontade de Deus. Diga: Jesus foi tentado. Não, Neide, misericórdia, Jesus sim, irmãos. Porque ser tentado não é pecar. Pecado é ceder à tentação. A própria Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas ele não cedeu à tentação. Então ele foi tentado aqui, ele foi tentado a desistir da vontade de Deus e fazer a sua própria vontade. É por isso que ele sabe: eu sei de onde vem essa história. Lá em Tiago, capítulo 1, do 14 ao 15, fala assim: cada um, porém, é tentado pela sua própria concupiscência. Diga: cada um é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então cada um de nós, irmãos, é tentado segundo o nosso próprio desejo, segundo as nossas próprias concupiscências. E Jesus percebeu isso na conversa com Pedro. 1 João, no capítulo 2, no verso 15 ao 16, a Bíblia fala assim: não amem o mundo. Diga: não amem o mundo. Diga: eu não devo amar o mundo. Mas não somente isso, ele fala: nem ame o mundo e nem o que há no mundo. Ou seja, além de eu não amar esse sistema mundano, eu também não posso amar o que há nele. E parece que João já responde a pergunta de que: mas o que há no mundo? Aí no verso 16 ele diz: pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. É isso que há no mundo. O que é a concupiscência da carne? É o desejo, são os desejos carnais descontrolados. Desejos descontrolados pelo sexo, pela glutonaria, pela ira, pela vingança. São desejos carnais, são concupiscências carnais. Concupiscência dos olhos é o desejo descontrolado pelo aquilo que meu olho vê. É a inveja, é a cobiça. Eu quero abrir um parênteses, irmão. Sabe, muitas vezes nós estamos repreendendo concupiscências carnais, mas aprovando concupiscências dos olhos. E por último, a soberba da vida é o desejo de ser o maior, o principal. Fala de ser autossuficiente, o melhor e o maior dos demais. Não se submete a ninguém. Arrogância, orgulho e ostentação. Tudo isso causado pela confiança nas coisas terrenas conquistadas, resultando em uma vida onde o eu é Deus e Deus é dispensável. A soberba da vida é aquilo que atraiu Eva. O diabo disse para ela: olha, você será como Deus. O que Eva queria? Uma vida independente de Deus. Foi assim que o diabo caiu. Como é que o diabo caiu? Ezequiel vai dizer: você falou no seu coração, vou colocar o meu trono no mais alto monte, superior ao trono de Deus. O que o diabo queria? Ser Deus.
O mundo, irmãos, nos leva para esse caminho, através das nossas concupiscências. Sabe que o diabo ele não precisa que você saia da igreja para você estar desviado. Você pode estar desviado, sentado, me ouvindo. Você pode estar aqui na cadeira, mas com a mente cheia de coisas do mundo. Cheia de inveja, soberba, achando que é o melhor, querendo viver para si. Isso é o mundo, irmãos. Foi isso que tentou Jesus. Mas o que foi que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Atualmente, irmão, nós somos bombardeados pelo pensamento filosófico vingente, que é o pensamento pós-moderno. O pensamento pós-moderno, irmãos, ele está concentrado no antropocentrismo, onde o homem é o centro de todas as coisas. Algumas frases que carregam o pensamento pós-moderno é: ame-se a si mesmo, viva o hoje, aproveite a vida, você é o melhor. Esses são alguns pensamentos do pensamento pós-moderno que está dentro das séries, dos filmes. E nós estamos sendo levados por esse pensamento, misturando o evangelho nisso. E cada vez que nós andamos nesse pensamento, mais longe e distante estamos de Deus. Para resumir, podemos definir o pensamento pós-moderno como o pensamento que nos leva ao culto ao homem, aonde é celebrado os prazeres humanos e o enaltecimento do não preciso de Deus. Para o crente, irmãos, que está influenciado por esse tipo de pensamento, Deus é apenas mais um acessório que ele tem. É como na vida dele, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu curso, eu tenho minha terapia, tenho meu hobby, tenho Deus. Tudo gira em torno de mim. Mas esse não é o evangelho, irmãos. Essa não é a proposta do evangelho. A proposta do evangelho não é ame a si mesmo, é ame ao próximo como Jesus te amou. No evangelho, eu não sou o centro, você não é o centro. No evangelho, o eu não tem tanto poder, mas sim o nós. Então, é esse tipo de pensamento, irmãos, que Jesus, ele repreende Pedro, que ele foi tentado a viver para si e não viver para Deus. Eu quero te falar algumas frases. A W. Tozer disse: o homem que vive para si mesmo está condenado à existência miserável, mas o homem que perde a sua vida por amor a Cristo, a encontrará em abundância. Charles Finney disse que aquele que busca a própria felicidade acima da vontade de Deus está cometendo idolatria, está colocando o eu no lugar de Deus. C.S. Lewis disse que o verdadeiro problema da nossa vida não é simplesmente fazer o que Deus quer. O verdadeiro problema é entregar nossa vontade para que queiramos o que Deus quer. Kenneth Hagin falou: se você quer viver no poder de Deus, precisa colocar de lado o seu próprio ego e deixar que o Espírito Santo guie a sua vida. E um outro autor aí disse assim: por vezes queremos que Deus aplauda a vida egoísta que vivemos. Amém, irmãos? Agora perceba no verso 24. Por quê? Porque quando ele fala com Pedro, Jesus aproveita aquela oportunidade para ensinar os demais. Ele chama todo mundo, ele está junto com Pedro, ele repreende Pedro e fala assim: ei gente, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. E aí ele junta os discípulos e junta as multidões. E ele começa a ensinar. E ele fala assim: então Jesus disse aos seus discípulos, veja, se alguém quiser vir após mim, diga assim, se alguém quiser. Não é algo que ele obrigou, é algo voluntário. Se alguém quiser vir após mim, ele fala: negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, quando eu falo eu sigo a Jesus, eu já entendo que antes você já negou a si mesmo. Você entende isso? Negar a si mesmo fala de negar os meus próprios interesses, irmãos. Fala de negar a minha vontade. Negar a si mesmo é uma decisão particular, individual, que eu decido. Mas depois ele fala, tome a sua cruz. A cruz era um instrumento de morte público. Todo aquele que era crucificado carregava durante a sua caminhada até o lugar onde ficava o pau que fica reto. Eu esqueci o nome. Ele carregava a outra parte, sendo envergonhado por todo mundo. Tomar a cruz é a publicidade desse ato que eu fiz no particular. É quando eu recebo uma proposta de ganhar mais, roubando alguém, e eu falo não. É quando eu ganho uma proposta de ganhar mais salário, mas eu tenho que sacrificar o meu tempo com a minha família, eu digo não. É tornar público aquela morte que eu disse no particular, irmãos. Negar a tomar a cruz é algo que não é o que ninguém vê, é algo que todo mundo vê. E ele fala, depois disso, siga-me. Aleluia. E ele fala, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Salvar a sua vida de quê? De tomar a cruz. O convite que Jesus faz é um convite de morte por seu interesse. Mas ele fala, todo aquele que morrer por seu interesse, vai ganhar comigo. Mas aquele que não quiser morrer, e quer ganhar a sua vida, quer viver uma vida sem Deus, quer ser um sucesso para o mundo e um fracasso para Deus, quer os aplausos do mundo e não quer os aplausos de Deus, quem viver dessa maneira, está perdendo. Não está ganhando, está perdendo. Viver para você mesmo, irmãos, não é ganho. Viver para seus próprios interesses, irmãos. E o pior é que nós podemos pegar essas coisas e trazer para a santa igreja de Deus. Querer construir uma carreira de sucesso na igreja porque não deu certo no mundo. E aí por causa disso, eu sou cheio de concupiscência. Eu puxo o tapete de um, eu falo mal do outro. Isso é satânico. Porque na igreja de Deus, irmãos, é o lugar onde nós servimos uns aos outros, preferindo-vos em honra, tratando um ao outro como maior do que a si mesmo. Sabe como é que funciona a liderança de Jesus? Aquele que quer ser o maior, começa servindo. Porque no evangelho é tudo ao contrário, o pensamento mudando, irmãos. E o convite de Jesus é esse, de negarmos a si mesmo. De não vivermos nosso próprio interesse. Mas, do contrário, de viver o interesse de todos. Alguém que segue a Jesus, ele está sempre em benefício à sua igreja, ao bem comum, não a mim mesmo. Aleluia. Mateus 13, 44 e 45 são duas parábolas que elas se comunicam entre si. No 45 fala assim: o reino dos céus também é como negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra quem? A pérola. Aqui Jesus está simbolizando o que Deus fez por mim e por você. Você é uma pérola de grande valor para Deus.
Deus estava te procurando, Ele te encontrou. O que é que Ele fez? Vendeu tudo que Ele tinha, deu o melhor que Ele tinha, que era o seu filho, e comprou você de volta, irmãos. Pedro disse, nós não fomos comprados nem com prata nem com ouro, fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Em Apocalipse diz que com teu sangue compraste para Deus gente de todo povo, língua e nação. Você lembra disso? Você estava no mundo e várias pessoas falaram para você, você não serve para nada, você é uma desgraça, você não tem valor. Mas Deus encontrou valor em você, irmãos. E Cristo Jesus dá toda a sua vida por tua causa. Agora na parábola de cima, no verso 44, fala que o reino dos céus não é como alguém que vai encontrar. O reino dos céus é um tesouro escondido no campo, aonde certo homem, tendo encontrado, esconde de novo o tesouro. E então, cheio de alegria, ele vai, vende tudo que tem para adquirir o tesouro. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quanto te custou o reino dos céus? A resposta que você pode me dar, não, isso foi de graça. Não, foi pela graça. Sabe quando custa o reino dos céus para você? Tudo que você tem. Tudo que você tem. Porque o homem aqui, ele vai, vende tudo que tem e com alegria adquire o reino. Não é assim? Paulo diz que nós morremos. Se nós morremos, custa tudo que nós temos. No reino não tem mais é meu, tem é nosso. A sua empresa não é sua, o seu emprego não é seu. É tudo agora de Deus, porque foi assim que Deus fez com você, irmãos. Agora veja, quando nós pensamos em caramba, tudo agora é de Deus, nós ficamos tristes. Porque como é que pode? Eu vou ter que deixar tudo para trás? Eu vou ter que abrir mão de tudo, vou ter que abrir mão dos meus interesses. Eu vou ter que abrir mão dos meus sonhos que foi cultivado pela minha mãe. Mas você não está abrindo mão por algo que não vale nada. Você está abrindo mão por algo que é muito maior do que você pensa. Você está abrindo mão de algo que vai te sustentar até Jesus voltar, irmãos. E é nesse momento que nós ficamos nessa decisão onde ou nós vamos decidir viver 100% para Deus, ou nós vamos ficar emperrados. Ou vamos nos confortar vivendo 50% para Deus. Amém, irmãos? Quando nós olhamos os grandes homens de Deus, que fizeram coisas inimagináveis, não pense, irmão, que esses homens levaram uma vida mediana que muitas vezes nós vivemos. Esses homens abriram mão de tudo. Para seguirem a Jesus. Aleluia. Veja, Lucas 18:18. Você pode botar a imagem aqui da cruz, meu irmão. E nós temos que pensar, irmãos, aqui diante desse siga-me que está aqui na frente. Do lado de lá está 100% do que Deus é. De lá está 100% daquilo que eu posso viver em Deus. Mas desse lado está 50% daquilo que Deus faz na minha vida. Às vezes nós queremos, não, eu quero viver tudo que Deus tem para a minha vida. Eu quero viver isso em Deus, eu quero que milagres aconteçam. Não. Mas ninguém está disposto a passar nesse negócio chamado tome a sua cruz. Queremos encontrar um lugar
onde eu satisfaça as minhas concupiscências, mas também fique bem com Deus. A W. Tozer fala que se no mundo de hoje, Jesus pregasse como muitos pregadores, certamente ele não seria crucificado. Charles Finney fala que a maioria das igrejas estão preocupadas em encher o templo de pessoas, mas não encher as pessoas de Deus. Aleluia. O jovem rico, certo homem, versículo 18, certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Jesus disse: por que você me chama bom? E Jesus respondeu: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. É como se Jesus falasse assim para a gente: você já faz tudo isso. Você ora 20 minutos, você lê a Bíblia mais 10, você vai para o culto, você vai para a conferência, você faz tudo isso. Aí ele fala: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Disse ele. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, olha, é quase a mesma mensagem. Depois, venha e siga-me. A gente fala assim: mas rapaz, como é que pode esse jovem rico aí? Que absurdo, ele não deu aos pobres o que ele tinha. Que absurdo. Deixa eu falar uma coisa. Você, no lugar dele, faria a mesma coisa? Hã? Às vezes, está chovendo, aí Deus fala: vai para o culto. Eu disse: vou nada. Chovendo assim, vai que alague tudo, seja... Dá só a nuvem, né? Ó. Agora imagina Jesus chegando no 5º dia útil. É abençoado? Faz uma coisa. Pega tudo que tu tem e dá para o irmão ali. Tu vai fazer ou não vai? Hã? É a mesma coisa do jovem rico, meu irmão. O problema é que o jovem rico só teve essa pergunta uma vez. A gente pode ter todo dia. E aí, está disposto, irmãos, a abrir mão de tudo para seguir Jesus? Está disposto a vender o teu carro e tua casa para fazer missões onde Ele está mandando você fazer? Você está disposto a isso? E a Bíblia diz, irmãos, que esse jovem rico sai triste. Por que ele sai triste? Eu entendo. Era tudo que ele tinha. Era a sua riqueza. Era o que estava no coração dele. Aí veja só que interessante. Eu quero pular com você. No versículo... Os apóstolos estavam escutando isso, né? Estavam ouvindo o que Jesus estava falando. Ele estava escutando. Aí ele falava assim: rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Se um rico não consegue entrar no reino dos céus, porque culturalmente eles acreditavam que quem era rico já estava salvo, faltava só 4 dedinhos para ser salvo. Quem era rico estava salvo. Esse é o pensamento cultural do tempo. Aí Jesus conta a história do pobre e Lázaro, para confundir a cabeça de todo mundo. Ei, não é assim não. Não é porque você é rico que está salvo, não. Aí eles pensaram: peraí, calma, se o cara que é rico falta só 4 dedinhos para ser salvo, é impossível da gente ser salvo. Aí Jesus diz: tenha calma, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. O que é impossível para o homem? Se salvar. E o que é possível para o homem? Para Deus salvar o homem. Então nunca duvide, irmãos, de alguém que está do seu lado que dá trabalho. Eu sempre falo o seguinte: toda vez que a gente aponta e fala assim: rapaz, fulano não tem jeito não, é esse que Deus vai pegar para te confundir. Aleluia. Aí, olha, veja só. Eu acho que Pedro deu muito tempo de ministração para Jesus. Porque quando eles falam isso, aí Pedro diz:
Por quê? Porque Pedro estava escutando a conversa de deixar tudo para trás, dar aos pobres. Ele estava ouvindo. Aí quando termina a conversa, ele faz: Jesus, eu tenho uma pergunta para fazer. É o seguinte: você falou da história aí, desse camarada, se ele desse tudo para os pobres, ele seria salvo e ganhava um tesouro. Deixa eu te falar uma coisa: a gente deixou tudo, hein? É assim que está escrito, vê no versículo 28. E Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tinha para te seguir, Jesus. Esse jovem rico não, mas a gente deixou tudo. Eu deixei barco de pesca, eu deixei os meninos chorando em casa com catarro, eu deixei lá a minha sogra. Eu não tenho mais nada, só tenho um cibazol. Eu deixei tudo. E aí, o que vai ser da gente? Aí Jesus disse: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era. E muitas vezes mais na era futura, na vida eterna. O que ele falou para Pedro? Pedro, fica tranquilo. Porque não há ninguém que deixe tudo por minha causa, que não receba aqui nessa terra e nem no futuro. O problema é que nós não queremos abrir mão daquilo que nós construímos com... Eu coisei aqui, ó. Daquilo que nós construímos com tanto esforço. Porque nós sabemos que se nós ficarmos com aquilo que nós construímos com tanto esforço, nós vamos ter o controle da nossa vida. Mas o convite de Jesus, ao nós seguirmos a Ele, ao tomar a nossa cruz, o convite é: dependa de mim. Jesus não quer a tua empresa para deixar você sem nada. E muitas vezes, irmão, nós somos com um discurso muito bonito de que eu deixei tudo para trás, mas na verdade não deixamos nada. Aleluia! Dizemos que deixamos tudo para trás, a minha vida é tua, mas, irmãos, a nossa vida de oração é a negação. E na verdade, nós não estamos seguindo a Jesus, mas seguindo a religião que nós criamos. Mas nessa noite, irmão, o Espírito Santo vem para quebrar isso da tua cabeça. Porque desse lado aqui da cruz, tu só vive só 50%. Tu vive da misericórdia de Deus, cara. Mas desse lado aqui não, tu vive 100% da cruz. Tu vive tudo que Ele tem para você. Você vive os milagres, você vive da bênção de Deus, você vive da unção de Deus. Desse lado daqui você vai querer inventar coisas da sua cabeça. Você vai querer simular o mover do Espírito. Desse lado aqui não, você vive o genuíno mover do Espírito de Deus. A verdadeira comunhão. Esse convite de entregar tudo. Irmãos, um dia ou outro vai chegar para você. Porque é nesse momento onde nós temos esse encontro com Jesus, onde Ele fala: siga-me, tome a sua cruz. É nesse momento que a nossa vida muda. É um divisor de águas, para sempre. É nesse momento onde tudo faz sentido em nossas vidas, onde a ficha cai. Onde Deus vai parecer de verdade para você, onde você vai saber: ei, tem alguém que habita em mim. É nesse lugar, irmãos, onde você passa e segue. É onde esse mundo nada mais faz sentido. Somente uma coisa: seguir e fazer a sua vontade. Agora, pensamos que negar a mim mesmo é negar só o que há de bom. Não, mas é negar também o que há de ruim. É negar as suas limitações. Seus pensamentos: eu não posso porque eu sou pobre, porque eu vim de sei de onde. Quando você passa e segue a Jesus, esse pensamento também sai de você.
E agora tudo que Deus tem e pensa sobre você começa a ser real em você agora. Seguir Jesus tem um preço? Tem um preço. Mas a Bíblia diz que esse preço é pago com muita alegria. Não é um pagamento penoso que nós fazemos, não. É um pagamento alegre. Porque não era nada. Veja, Filipenses no capítulo 2. Aleluia. No verso 1, eu vou ler ele com você, mas quando eu olho, irmãos, vejo, se nós pegarmos assim os departamentos da igreja, certamente, irmão, o departamento da igreja que vai ter menos pessoas, é aquele que trabalha com evangelismo. Sabia disso? Você sabia disso? Porque para evangelizar, ou Deus é tudo, ou Ele não é nada. Porque veja, aqui na igreja, tem gente que já é profissional nisso. Sabe as pessoas que caem, que não caem, que chora, que não chora. E a gente consegue engabelar aqui. Mas lá fora no evangelismo, eu duvido tu enganar. Lá fora, se você não tem uma vida de tomar a sua cruz, você vai orar por alguém, ela fala assim, não recebi não fui curada não. E na frente de todo mundo. Por que nós não queremos evangelizar, irmãos? Porque no evangelismo a gente não tem controle de nada. A gente sai e não sabe como vai ser. Então só consegue evangelizar quem já crucificou a sua carne. Porque lá no evangelismo, Deus tem que fazer alguma coisa aqui. Eu estou confiando que tu vai fazer algo aqui. Porque no evangelismo não tem um interesse próprio seu. Você não está saindo em seu benefício. No evangelismo não tem palminhas. No evangelismo não tem, eita que pregação boa, hein meu irmão? Parabéns. Eita que, não tem isso, não tem nada disso. Então para sair para o evangelismo tem que saber, o meu galardão vem de Deus. Porque no evangelismo você não controla nada. É Deus que guia tudo. E se você não está morto o suficiente para ouvir a voz do Espírito Santo, você nunca vai ter coragem de ir. Porque nós somos bombardeados, influenciados por esse pensamento mundano, onde nós somos o centro e tudo gira ao meu entorno. Eu faço amizades com quem eu posso ter algum interesse. Eu vou andar com o Wesley porque o Wesley pode fazer isso por mim. Ele não pode, então sai o Wesley e entra outro. Não está repreendido, mas é verdade. E eu não estou falando do mundo não, viu? Quem dera que eu estivesse falando do mundo. Não vou andar com fulano de tal. Por quê? Porque fulano de tal não merece andar comigo. E tu merecia andar com Deus, irmãos? Sabe como Jesus era conhecido? Tu sabe? Amigos de pecadores. Temos que mudar, irmãos, como nós estamos vivendo esse evangelho que nós estamos crendo. Queremos, meu irmão, nunca na história da humanidade as pessoas estiveram tão conectadas. Mas sabe qual é a doença do século? Depressão. Como pode isso? Como pode isso? Pensamento pós-moderno. Ame você mesmo. Você é autossuficiente. E aí eu vou levando, não preciso de Wesley não preciso de ninguém não. Eu não preciso de ninguém não. Daqui a pouco eu estou sozinho. Com 50 milhões de seguidores, mas ninguém
para colocar o ombro comigo para chorar. E a culpa não é das pessoas, a culpa é minha que escolhi esse caminho. Igreja é comunidade, irmãos. Igreja é mão estendida. Igreja é mesa para todo mundo, irmãos. Igreja é compartilhar de coisas. É chegar e falar assim: ei, como é que você está? Como eu posso lhe ajudar? Igreja é o benefício do próximo, irmãos. Igreja é ser escada para que alguém suba. Igreja é abrir portas para os outros. Igreja é amar as pessoas como Cristo me amou. É perdoar como Ele perdoou. Na igreja eu não sou o mais importante. Eu não sou a estrela, irmãos. Na igreja eu não estou para ser servido. Eu sou como o meu mestre. Eu sirvo as pessoas. Diga: eu não sou a estrela. Eu não sou o mais importante. Filipenses capítulo 2, eu gosto de Jesus, porque Jesus, Ele se dá como exemplo, irmãos. Olha só o que Paulo fala em Filipenses no capítulo 2, versículo 1. E se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Unidade, diga unidade. Olha só o que Paulo fala no verso 2. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Diga: eu não posso fazer nada na igreja por ambição e nem por vaidade. Mas, ou seja, ao contrário disso, mas, me perdi, me achei. Humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Ou seja, não queira estar na frente, dê um lugar para alguém passar. Porque aqui, irmãos, não é uma corrida de uma estrela só. Ninguém aqui corre sozinho, não. Todo mundo corre junto, irmãos. E se for necessário parar para levantar alguém, nós vamos fazer. Verso 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também de quê? Leia isso aí, em voz alta, diga: mas também dos interesses dos outros. Não cuide só do seu umbigo. Não pense só na sua própria vida. Não se dedique somente pelo seu propósito. O irmão que está ao teu lado também tem um propósito. E às vezes precisa do teu empurrão, da tua ajuda. Verso 5, aí ele fala: seja a atitude de vocês a mesma que foi de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, embora sendo importante, todo poderoso, não sabia o que era falta, não sabia o que era morrer, não sabia o que era se humilhar, sempre mandou em tudo. Ele fala: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que se devia apegar-se. Irmãos, Jesus abriu mão de ser Deus. Desculpa, dos poderes divinos. O homem que não sabia o que era uma criatura, agora ele é uma criatura. O homem todo poderoso agora está fugindo de Faraó, ou de Herodes.
O homem que sempre mandou, agora estava sendo perseguido. O homem, o Deus, eu sei lá como é que eu falo aqui, é assim mesmo. O Deus que é autor da vida experimentou a morte. Mas não por causa dele. E muitas vezes, irmãos, a gente... Ô fulano não, pastor fulano. Não queremos servir porque somos pastores, mestres. Eu sou o profeta ungido, não posso servir. Se não tiver as toalhas brancas no meu nome, eu não vou pregar. Irmão, você aprendeu de todo mundo, menos de Jesus. Porque ele fala, quem aprende de mim é manso e humilde de coração. Quem aprende de Jesus é manso e humilde. Ponto final, irmãos. Daqui para frente é coisa humana, é balela, é mundano, é diabólico. Ele não considerou que o ser Deus era coisa que ele poderia se apegar. Aí eu estou me apegando com a bexiga de um cargo, dizendo que eu falo em nome de Deus. Qual Deus você fala? Verso 5. Verso 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Mas antes, olha, o caminho que Jesus está mostrando aos seus discípulos. Qual é o caminho que Jesus mostrou aos seus discípulos? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Olha o que foi que Jesus fez. Olha só o que ele fez. Esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Não foi ninguém que humilhou ele não, hein? Ele se humilhou. Porque às vezes a gente pensa assim, mas está escrito que os humilhados serão exaltados. Está escrito assim, aquele que se humilha. Não é quem me humilha, que você, aquele que se humilha será exaltado. É algo voluntário meu me humilhar. Jesus diz, aí ele fala, e humilhando-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Porque ele fez isso. O que foi que Deus fez com ele? Por causa disso, Deus o exaltou. Veja, toda vez que eu tomo a minha cruz e sigo, depois disso, tem uma exaltação da parte de Deus. O problema é que nós queremos a outra parte, mas vivendo 50% para Deus. Não funciona. Ou vai funcionar até um tempo que você vai ouvir a voz de Jesus. Siga-me. E aí, depois você conhece o resto, Deus o exalta, não porque alguém humilhou Jesus, mas porque Ele se humilhou. Para finalizar, verso Colossenses capítulo 3. Aleluia. Oh, aleluia. Irmão, você pode ficar de pé e cantar essa música? Oh, dê a Deus toda a glória, toda a honra. Abra a tua boca, declara isso. Aleluia, obrigado, Jesus. Exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado, seu nome louvarei.
A verdade vai sempre. Oh, nós te amamos, Senhor. Aleluia. Gálatas 2:20 fala: estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. Quando é que Cristo vai viver em você? Quando você pular para os 100%. Quando você vive, quando é que Cristo vive em você? Quando você toma a tua cruz, negue a si mesmo. Quando você faz isso, Cristo vive e se expressa através da sua vida. 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que você não é mais de você mesmo. Você não é mais de você, irmãos. Você foi comprado. Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Colossenses, Paulo vai dizer que a nossa vida está oculta em Cristo. Diga: minha vida está oculta em Cristo. Se a minha vida está oculta em Cristo, que vida eu levo hoje? A vida de Cristo. Aí ele fala: agora nessa vida eu vivo na fé do Filho de Deus. Mas não somente isso. Quando Cristo, que é a minha vida, se manifestar, a minha vida será manifesta com Ele. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando o seguinte: eu abro mão de desfrutar desse mundo, dos prazeres que esse mundo pode me oferecer. Eu abro mão para viver a vontade de Deus aqui nessa terra. Mas tem uma coisa: quando Cristo se manifestar, eu vou ter o meu prazer realizado com Ele. Eu vou estar pleno, eu vou desfrutar de tudo aquilo que eu criei. É por isso, irmãos, que nenhuma tribulação é comparado com o peso da glória que está por vir. Se você está aqui nessa terra, irmãos, é por uma única razão: viver para Deus, fazer a vontade de Deus, porque Ele é digno, irmãos. Ele é o nosso Senhor, Ele nos comprou por bom preço, Ele salvou a nossa vida, irmãos. Ele deu a sua vida por nós. Nada mais justo, irmãos, que tomar a nossa cruz e segui-lo. Às vezes ficando com o pensamento limitado. Mas Deus diz: sou eu que sei. Eu tenho pensamento sobre você. Eu tenho algo sobre você, algo preparado sobre você. Mas qual é a condição? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ah, Neide, mas eu vivo pela fé. Claro, veja. Jesus disse: olha, se der tudo por minha causa, tua empresa, tua mãe, teu pai, se me amar, além dessas coisas, você vai ter 100 vezes mais. Agora, veja, lá está 100%, onde Deus é que controla tudo na minha vida. Aqui está 50%, eu consigo controlar. Eu consigo confiar naquilo que eu já construí. Para passar para cá, eu preciso de fé. Porque fé é crer naquilo que Deus disse. Eu não consigo morrer para mim mesmo se eu não tiver fé. Agora, quando eu sou consciente, não, olha, Deus, Ele tem o melhor para mim, Deus tem prosperidade para mim, Deus tem paz para mim, alegria para mim, eu vou pular, meu irmão, eu vou passar para esse lado, eu vou entregar tudo.
Te dar um conselho. Não vale a pena viver 50% para Deus. Porque você vai cair sempre nessa síndrome. Eu preciso de alguém, eu preciso de ir para tal canto, eu preciso de, sei lá. Você vai querer romper por fora algo que só rompe por dentro. Só morre para esse mundo quem tem fé. Quem tem convicção em Deus, irmãos. Quem sabe que se Deus falou, está falado. Se Deus disse, está dito. Se Deus revelou, está revelado. Se Ele disse que Ele vai me manter, Ele vai me manter, irmãos. E agora, nesse lado aqui, irmãos, onde Deus é tudo, não vai ter mais esse negócio de tempo de oração. É oração direto. Acabou esse tempo de adoração. É adoração direto. Porque Deus é tudo. Eu não consigo. Eu estou orando o tempo todo. Agora eu não quero nem mais saber quem vai ser o pregador. Eu estou lá. Eu não quero saber nem quem vai ser lá no louvor. Eu estou lá para adorar, porque Deus é tudo. Se Deus faz, eu faço. Se Deus manda, eu vou. Uma vez eu estava, já contei para vocês isso, quando Deus me deu chamado lá para a China. A minha preocupação, irmãos, eu desisti no preço da passagem. Ali eu já, oxe, que conversa é essa, olhando para mim? Mas irmãos, quando eu entendi que é propósito de Deus, e que Ele só precisa que eu tenha fé para ir, diga, está feito. E quando, irmãos, eu olhei essa passagem, eu entendi, cara, não dá para ver 50% não. Quando eu passei para o lado do 100%, eu comecei a ver como uma nuvem do tamanho do homem, a possibilidade de eu ir para a China, muito mais rápido do que eu estava pensando. Eu lembro que quando eu passei no mestrado, a minha maior bronca não era nada, era ter que deixar Levi com 1 ano em Cíntia e estar lá direto. Mas o Senhor falou para mim assim: você não decidiu seguir? E quantas vezes, irmãos, eu estava lá, teve um dia que eu bati o martelo, eu vou desistir disso. Estou longe da minha família, estou longe da minha igreja. Eu vou parar com isso, eu vou desistir disso. Não, eu estava assim decidido. E essa palavra saltou: toma a tua cruz e siga-me. Vale a pena, irmãos, deixar tudo por Jesus. Vale a pena. Vale a pena, irmãos. Eu oro para que Deus abra os teus olhos, que você não vai estar perdendo nada. Não, você vai estar ganhando tudo. Sabe qual a diferença, irmãos? É que quando você não vive para Deus, você desfruta dessa vida, mas sozinho. Eu posso, irmãos, sei lá, vender alguma coisa, comprar as passagens e ir por mim mesmo. Qual a diferença? É porque eu vou sem Ele, mas eu posso ir com Ele. Você pode se alegrar com Ele. Você pode ir para uma pizzaria, você pode fazer uma viagem com Ele. O problema é querer desfrutar desse mundo sem Ele. Porque desfrutar desse mundo sem Ele, irmãos, não vale a pena. O diabo vai conseguir te enganar para que você não foque no seu propósito. Olha, irmãos, viver nessa vida para Deus é como viver um soldado na guerra da Ucrânia. Ele está focado. Para onde ele vai, ele está sempre com a sua arma. Sabe, irmãos, numa guerra não tem esse negócio de folga, não.
Você está pronto. O problema é que nós, nessa vida, esquecemos os nossos propósitos, encostamos o nosso fuzil e somos bombardeados pelo diabo na nossa mente. Amém? Deus te abençoe, pastor.